Apresentação do TCC, trabalho de conclusão de curso, da Univesp, né? Universidade Virtual do Estado de São Paulo, do curso de licenciatura em matemática. Quem apresente são as discentes Milena Neiva, Neuza Delbue, Rosilaine Moraes Alves. Orientado pelo professor mestre Elivelto Serafim Silva. O nosso tema é inovando e recriando práticas para o ensino, em busca da desmistificação do ensino da matemática. E o porquê desse tema, né? Nós temos as experiências em particular sobre esse tema. A minha é que eu sempre gostei muito de matemática e eu observei que as pessoas têm um receio, né? Muitas têm até medo, e isso impede que elas vá em busca do conhecimento e até gera um certo bloqueio. E eu sempre tive essa curiosidade, né? Essa busca por entender o porquê disso e como eu poderia ajudá-las. Então, eu entendi que se a gente buscar apresentar um trabalho mais instigante, inovador, facilita no desenvolvimento da aprendizagem dessas pessoas. O ano passado eu fiz um estágio no 6º ano, e era justamente a dificuldade que os alunos tinham com a multiplicação e a divisão. E a professora de sala utilizava sempre jogos, competição, para poder sair dos alunos daquela rotina de aprender uma tabuada decorada, ter que saber tudo. Então, eu achava muito interessante o modo como a professora trabalhava. E também, em alguns momentos do nosso PI, durante o curso de licenciatura de matemática, nós fizemos alguns trabalhos que usamos jogos. Então, dessa ideia foi um novo caminho para o trabalho do TCC. No meu caso, eu vou contar para vocês uma história sobre memórias afetivas. No meu caso, memórias afetivas negativas. Costumo contar minha história sempre que tenho oportunidade. A minha memória afetiva de aprendizagem foi com a professora Dona Benedita, mas não foi uma experiência positiva. Já que, ao me chamar para resolver uma conta de divisão com 2 algarismos, na lousa me expôs diante da sala e dos colegas. Exclamou palavras duras para uma criança tímida e introspectiva. Você nunca será nada. Não sabe nem divisão? Olha, seu amigo José, este sim será alguém importante. E você? Acuada e assustada, observava todo o contexto da sala, da lousa, das roupas da Dona Benê. Um casaco belíssimo com enormes botões, como o dia estava gelado e nublado. Não contente, ela bateu minha cabeça na lousa. Sem palavras, me senti ainda mais ameaçada, com muito medo e vergonha. Jamais me esqueci daquele momento. Após tal exposição ao extremo e a falta de empatia, fui me sentar e chorei quietinha, envergonhada. Anos depois, assistindo uma palestra de Cipriano Carlos Lucchesi, me deparei com a seguinte frase: um médico pode matar uma pessoa com um erro, enquanto um professor pode matar 35 alunos em uma sala de aula, 35 crianças com suas ações e atitudes. Deixo aqui este registro para que possamos refletir. No meu caso, aquele momento só fortaleceu meu desejo de ser professor e fazer a diferença na vida de crianças e jovens, ensinando com respeito. Segui minha formação e, depois de formada, retornei para a mesma escola a qual estudei. Foi gratificante, emocionante iniciar minha carreira ali, lugar onde outrora havia me machucado. Por muito tempo senti a dificuldade de relatar essa história, mas com o tempo e a terapia me ajudaram a transpor esse viver negativo que muito me marcou. O fundamental é fazer a diferença em nosso dia a dia e construir uma educação de qualidade na vida das pessoas pelas quais passam pelas nossas vidas. E deixarmos marcas de amor
de escuta, de atenção e principalmente de aprendizagens significativas. Essa minha história vem para corroborar o título da nossa pesquisa, Inovando e Recriando Práticas para o Ensino, em busca da desmistificação do ensino da matemática. Introdução. A relação entre o desenvolvimento da competência matemática dos alunos e a inovação no ensino levanta a necessidade de novas práticas matemáticas em sala de aula. Um dos aspectos que definem essas novas práticas é o surgimento de novos padrões de interação em sala de aula, que devem caracterizar o discurso matemático. Nessa perspectiva, a relação entre inovação e desenvolvimento de novas práticas define áreas para o desenvolvimento profissional, tanto do professor quanto do aluno. Entendemos que uma inovação no ensino pode apoiar o progresso do aluno em direção dos objetivos de aprendizagem, identificados de forma mais eficaz do que as formas tradicionais de ensinos já consideradas obsoletas. Então, a prática para o ensino de matemática deve visar a melhoria educacional a partir de uma nova dimensão. E o que inovar no ensino da matemática? Nossa busca é que o aluno ele seja o protagonista. Então, utilizando metodologias ativas no ensino, buscaremos mostrar ao aluno que a aprendizagem significativa pode acontecer de uma forma lúdica, de uma forma emocionante, de uma forma desafiadora, que isso vai facilitar tanto no aprendizagem quanto na concretização desses conceitos. Qual o nosso objetivo? O nosso objetivo é apresentar uma proposta para o aluno do 6º ano do ensino fundamental, que envolve analisar a construção dos jogos de dominó para fixação de multiplicação e divisão de números naturais. Buscando, assim, descrever as principais concepções sobre o ensino da matemática, analisar as metodologias aplicadas em sala de aula para o ensino da matemática e identificar as práticas pedagógicas no ensino da matemática inovadoras. A justificativa. O tema de presente pesquisa justifica-se no interesse em entender sobre o processo de inovação e recriação nas práticas do ensino da matemática, resignificar e oportunizar novos olhares e, deste modo, disseminar estratégias para a sensibilização acerca do tema para o contexto educacional. Especificidades do ensino da matemática no fundamental. A educação matemática, em particular, tornou-se um fator crítico nas reformas políticas de educação. Segundo Ambrosio, 2012, por razões teóricas e práticas que devem ser especificadas, as reformas não foram eficazes nem realistas. Alguns autores, como Ambrosio, 2012, Alvarez, 2004, e Eusébio, 2013, aceitam, em princípio, que a pedagogia estuda a complexidade do fenômeno do ensino e da aprendizagem no ambiente concreto de uma aula, sem apelar para a especificidade do conhecimento em jogos. O jogo de dominó como ferramenta de aprendizagem da matemática. A utilização de jogos na aula, como o dominó como ferramenta de promoção da aprendizagem, tem sido amplamente explorada no campo da educação, em geral, e da educação matemática em particular. Rodrigues, 2019.
A metodologia. A partir da literatura, elaboramos a presente pesquisa de cunho qualitativo, que aborda o processo de inovação e recriação das práticas de ensino desmistificadora na disciplina de matemática no processo de ensino-aprendizagem. Escolheu-se essa metodologia por ser mais adequada, pois há interação com a realidade analisada. Igualmente, o propósito do projeto de pesquisa está respaldado no mecanismo de uma pesquisa experimental que elabora fatos a partir dos saberes já existentes, motivando a sua reflexão e aumentando seus aspectos metodológicos e conceituais para a proeminência e a relevância de tais fatos. Sequência didática. Apresentação da sequência didática. O jogo na escola e suas implicações para desmistificar o ensino da matemática. Jogos desenvolvidos, o jogo de dominó. Nosso grupo utilizou o jogo de dominó para apresentarmos a sequência didática. No caso, escolhemos o jogo de dominó pelo fato das crianças trabalharem em pequenos grupos, confeccionarem o dominó, e nós elencamos duas sequências. A primeira seria o jogo de dominó com operações aritméticas, pensando na adição e na subtração. A segunda proposta, com o segundo tipo de jogo, nós elencamos a multiplicação e a divisão, com o objetivo da gente estar fixando, desenvolvendo o conceito, o conteúdo, juntamente aos alunos. É um jogo para 2 jogadores ou equipe de 6 alunos. O objetivo é desenvolver a socialização de estratégias para ganhar o jogo e compreender de forma progressiva diferentes pontos de vista durante o jogo. O jogo traduz para a gente e para os alunos o trabalho em grupo, a socialização, as interações, a mediação para o professor em pequenos grupos, ficando mais fácil o seu perceber, a sua atuação. Desenvolvendo também durante uma aula de 50 a 60 minutos, e todos os dominós que nós confeccionamos trazem em si uma estratégia para os alunos desenvolverem através do jogo. A variação funciona, no caso, com o dominó. Nesse jogo, os alunos podem jogar e ver quem tem a menor peça, a menor soma, a menor, quem ficou com o menor número. Jogar a subtração mais alta ou mais baixa. A gente pode estar indo variando as questões para estar facilitando o conteúdo para os alunos, para que eles assimilem, para que eles não fiquem naquela questão daquela abordagem antiga, tradicional, obsoleta, mas que o aluno traga para si o conhecimento real a partir da ação sobre o objeto. E não só a ação sobre o objeto, no caso o dominó, mas que ele interaja com as peças, interaja com o grupo, com o professor, e traga para suas estruturas mentais, metacognição, o próprio conhecimento em si. Há muitos benefícios em usar um dominó para o aprendizado da matemática, como, por exemplo, estratégia de cálculos, as crianças podem visualizar padrões geométricos que facilitam o cálculo mental, as operações aritméticas básicas, como nós colocamos, adição, subtração, que são consolidadas ao longo do jogo. Nesse caso, a utilização do jogo como estratégia trouxe para nós um diferencial, um viés de como mudarmos o que é tradicional, parado, estático, para a metodologia ativa. A segunda sequência que nós trouxemos é as operações aritméticas, onde os alunos irão utilizar o dominó especial, o qual pode ser elaborado na própria sala com os alunos e os professores, utilizando papel, cartolina, o qual eu vou apresentar para vocês. Neste caso, a nossa sequência didática, a gente fez o jogo. Esse jogo, se vocês perceberem, ele está em branco, as peças. Todas as peças estão em branco. O objetivo de confeccionar, dos alunos construírem essas peças brancas,
é que o próprio grupo, a classe, construa nos pequenos grupos, como eu já disse, as operações aritméticas, no caso da divisão e da multiplicação. O próprio aluno vai pensar, o próprio aluno vai discutir com um amigo, vai colocar em ênfase as suas dúvidas juntamente com o professor, que vai estar mediando constantemente. E a partir dessa construção, num segundo momento, o aluno irá jogar, antes discutindo as regras, o perder e o ganhar, a aceitação de quando se perde e quando se ganha, o respeito pelo próximo, a socialização, a concentração, a mediação, a abstração, o ganhar e o perder, como eu já elenquei, e as estratégias como criatividade. Nesse caso, o branco, onde os alunos vão estar construindo o próprio jogo. E um segundo jogo que nós construímos, nós fizemos várias caixinhas como esta, para estar trabalhando nas salas. Infelizmente, não foi possível nós aplicarmos devido à pandemia, esse ano está bem atípico, mas aprendemos bastante. E com esse tipo de jogo, onde é o convencional, não sei se vocês tá dando para visualizar, o jogo convencional, os alunos também irão construir as peças e irão trabalhar tanto a soma, a subtração, como nós elencamos na primeira proposta, permitindo ao aluno reflexões, interações, pensamentos, desenvolver o raciocínio lógico, dentre outros aspectos citados no trabalho. O objetivo deste jogo é proporcionar aos alunos a possibilidade de aprender sobre desenvolturas relacionadas ao raciocínio lógico, por meio de observação, levantamento de hipóteses, análise, tomada de decisão. O aluno também passa a analisar, classificar caso ele tenha erros, os erros nessa metodologia, eles são vistos com os olhos de que eles são pertinentes e nos ajudam a melhorar a qualidade dessa aprendizagem, desse ensino, desse desenvolvimento. Então, ao contrário da abordagem tradicional, onde o aluno, quando erra, é o X, é o erro, é aquela carga de negatividade em cima do aluno, com o jogo na metodologia ativa, o aluno vai construindo os seus acertos. Ele vai descobrindo através dos erros. Os erros são construtivos. E o trabalhar em grupo ajuda os alunos a desenvolverem de acordo com grupos produtivos, que são aqueles alunos que já interiorizaram o conceito da multiplicação e divisão, passam, então, a ter mais clareza e conhecimento, não só do jogar pelo jogar, mas como aprendizagem significativa. Os benefícios das atividades matemáticas com dominó. Já foram elencados vários, mas também tem os benefícios em usar o dominó para o aprendizado de matemática, como estratégia de cálculo, como eu já coloquei, as operações aritméticas básicas, que são desenvolvidas e consolidadas juntamente ao longo do desenvolvimento do jogo. As crianças, ao brincar, elas aprendem, elas constroem, elas interagem. A estratégia do jogo de dominó que desenvolve o raciocínio lógico e numérico. A sequência didática são dois slides, duas fotos do nosso acervo, que nós já comentamos, que é sobre a multiplicação e a divisão, e sobre a construção pelos alunos do jogo da adição e da subtração. Ambos levando à construção do conceito através da ação sobre o objeto e principalmente mudando o seu conhecimento, internalizando e criando novas estruturas de aprendizagem, estruturas mentais. Análise e discussão. O ensino das operações matemáticas se dá por meio da forma tradicional, algoritmos formais, sua aplicação e memorização constantes. Fernandes, 2007. A educação matemática deve ser considerada como um processo dinâmico
que visa a organização e formação de ações que garantam os conceitos matemáticos. Salmina, 2010. Sanches e Linhares, 2011, consideram que o objetivo principal da matemática escolar é alcançar uma compreensão do conceito do número nos alunos. O papel do professor é fundamental para o ensino dessas habilidades e conceito, pois ele é o principal responsável por organizar e sistematizar o conhecimento para garantir uma assimilação completa. Fernandes, 2007. Considerações finais. A inovação no ensino da matemática é um tema recorrente que preocupa professores e de administrações educacionais há muito tempo e recentemente foi associada aos fins das boas práticas. A partir do desenvolvimento da sequência didática, a qual utilizamos o dominó, foi possível perceber que a inserção de jogos matemáticos nas aulas é um suporte didático inovador para o ensino e aprendizagem em matemática. O uso do dominó, além de ajudar no processo ensino e aprendizagem, quando bem trabalhado pelo professor e utilizado nos momentos adequados, contribui para uma melhor relação entre os alunos e durante a realização da didática. Os resultados da pesquisa permitiram-nos entender que as relações entre competência matemática e inovação no ensino da matemática fazem emergir a necessidade de novas práticas de ensino, sendo um dos aspectos dessa nova prática os padrões de interação em sala de aula, que caracterizam o discurso matemático. Algumas referências: Alvarez, Alzubel, de Ambrósio, Dante, Fernandes, Rodrigues, Salmina, Sanches e Linares. Agradecimentos. Nossos agradecimentos, primeiramente a Deus, à Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a todos os docentes que nos prepararam ao longo desses 4 anos, ao orientador mestre Elivelton Serafim Silva, pela sua interação, paciência, leveza em nos orientarmos, a mestre Eleonora Ramos Farias, que fará parte da nossa banca, e aos colegas da Univesp, nosso muito obrigada e agradecimentos.